Muito bem, nós temos enfatizado desde o início dessa série, e eu faço aqui uso das palavras do pastor Michael Youssef, as palavras, na verdade, aquilo que ele escreveu num livro chamado Is the End Near? Você tem visto esse slide? Hoje eu não vou projetar, vou só mencionar. Nós temos visto desde o início que Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer ou quando acontecerá e quando acontecerá. O Senhor nos deu a profecia bíblica para nos instruir e nos encorajar a viver uma vida santa. Eu vou repetir essa ênfase, acho que provavelmente em todas as mensagens da série, porque isso aqui é muito importante. E o que significa viver uma vida santa? Significa sermos intencionalmente, sermos constantemente. Isso não significa que a gente não vai oscilar, mas que a gente vai lutar para não oscilar, mas sermos intencionalmente e constantemente obedientes, vigilantes e, portanto, preparados para o retorno de Cristo, que pode se dar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, quando a volta de Jesus ocorrerá, mas nós cremos literalmente que o Senhor Jesus voltará. Essa hora de você soltar um amém, bem forte, do fundo do seu coração. Amém, Senhor. Nós cremos nisso. Nós não sabemos quando Jesus volta, mas sabemos o que a gente tem que fazer até lá. O Senhor tem nos informado sobre isso. Então, não é por acaso que as lições que nós vimos em Apocalipse capítulo 1 são fundamentais para a gente seguir em frente. Quais são elas? Vou passar rapidamente aqui. Quanto mais e melhor nós compreendemos quem Cristo realmente é, mais rapidamente nos submeteremos e obedeceremos a Ele. E a segunda, quanto maior for a nossa disposição de submissão e obediência a Jesus, maior entendimento e clareza teremos sobre as verdades que Ele revelou em Sua palavra. A gente tratou já dessas duas lições na segunda e terceira mensagens dessa série, então você pode olhar isso com um pouquinho mais de atenção ali, tá bom? Então, não é por acaso que você tem aquele tom solene do primeiro capítulo de Apocalipse, com Jesus se apresentando em majestade e glória e dando instruções muito precisas sobre o que viria pela frente e endereçando essas informações a um grupo específico de igrejas ali na Ásia Menor. Lembrando só que os três textos mais, digamos, centrais aqui para a gente, para continuarmos aqui a nossa sequência, né? Eu não estou colocando na ordem, estou colocando uma ordem de ideias aqui, né? Mas não na ordem do texto bíblico. Escreva o que viu Jesus mencionando a João, ou falando para João, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Lembre-se que Apocalipse começa com uma bênção, e há bênçãos em todo o livro de Apocalipse, para aqueles que leem a profecia, para aqueles que se aplicam a buscar entendê-la e viver, e submeter e ajustarem as suas vidas a partir daquilo que a palavra de Deus revela. E por fim, escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu fiquei devendo para você, por uma série de questões técnicas aqui, um mapa bonitinho, para que você soubesse onde essas igrejas ficam. Essa é a região onde tudo está acontecendo. Ali no ponto vermelho você vê a Grécia, né? A parte ali com a península do Peloponeso embaixo, onde fica ali o Istmo, onde fica Corinto, a cidade de Corinto não está assinalada no mapa. O pontinho azul é Patmos, que fica ali no Mar Egeu. Ali para cima a Turquia, você tem ali o Bósforo, o Mar Negro lá em cima, tá? E aqui você tem a parte asiática da Turquia, onde tudo está acontecendo. Todas as igrejas estão ali. E o Senhor Jesus faz essa emissão, esses destinatários, essas igrejas, as 7 igrejas, elas estão inclusive no sentido horário. Começando por Éfeso lá embaixo, você vai subindo, passa por Esmirna, vai por Pérgamo, onde a gente vai passar hoje, e depois você vai descendo até chegar a Laodiceia. Os pontos verdes, os pontos amarelos, o que são? 5 igrejas recebem repreensões do Senhor Jesus, são essas que estão assinaladas pelos pontos amarelos, e 2 igrejas não recebem nenhuma repreensão, são elogiadas e são encorajadas pelo Senhor Jesus. Então tudo está acontecendo aqui. Esse é o cenário inicial de Apocalipse. Então vamos lá, a gente já viu isso, a gente já falou, eram igrejas reais,
com problemas reais, em cidades reais. Essas comunidades de fé tinham seus desafios, tinham suas lutas, tinham as suas demandas. E essas demandas, esses problemas dessas igrejas não ficaram confinados no tempo e no espaço. Não ficaram confinados à sua época. E é por isso que o estudo dessas cartas é tão importante e atemporal para todas as igrejas, inclusive para nós no século XXI. Uma igreja paulistana, América do Sul, distante 2000 anos daquela época, distantes inclusive daquela região. Mas também é importante lembrar que essas cartas elas partiram em grande medida de uma estrutura comum. A gente chegou a ver isso, né? Há um destinatário, o destinatário é o pastor, é o mensageiro, aquilo que o termo é usado é anjo, angelos, tá? O mensageiro da igreja, o pastor da igreja e a respectiva igreja. O remetente é sempre o Senhor Jesus aparecendo em majestade e glória, e ele se apresenta particularmente, com algumas características particulares que remetem, que voltam sempre ao primeiro capítulo, quando você vê todo aquele cenário maravilhoso do Senhor aparecendo para João, ao conteúdo sempre introduzido pelo verbinho eu conheço, terminho oidá, eu conheço a sua realidade, eu conheço plenamente tudo que se passa com você. Quando há elogios, o Senhor Jesus celebra esses acertos. Quando há motivos para repreensão, o Senhor Jesus objetivamente apresenta qual é o problema, clama que haja uma mudança de atitude, um arrependimento, uma volta, um retorno, um ajuste, uma correção. E há o fechamento com um ultimato quando há a correção. Fala, faça isso, porque caso contrário... Há um ultimato, mas também há um encorajamento e sempre há o fechamento com uma promessa. As cartas sempre terminam com promessas. Muito bem. Nós vimos que Éfeso era uma igreja zelosa, mas desconectada do amor por Jesus. Uma igreja que provavelmente entrou na rotina. Sabe aquela coisa de fazer girar a roda sem relembrar por que a roda gira? É uma igreja que provavelmente tinha sido engolida pela rotina. Tem que girar a roda, tem que fazer a coisa acontecer. Tá? Mas por que a roda gira? Isso não importa mais. Ou isso não é importante nesse momento. É uma igreja que provavelmente tinha foco nesse processo, muito provavelmente igrejas que têm essa atitude, essa postura de fazer girar a roda, estão muito focadas na sua estrutura, no funcionamento da sua realidade, no funcionamento dos seus programas, dos seus ministérios, mas não estão muitas vezes desconectadas com o porquê estão fazendo o que estão fazendo. Invariavelmente, igrejas assim também são ativistas, e muito provavelmente esse era o outro problema de Éfeso, o ativismo, a ênfase no fazer, no realizar, desconectados da visão e, sobretudo, da devoção a Deus. Não é que estavam fazendo coisas erradas, não é que estavam realizando coisas erradas, estavam fazendo coisas boas, mas estavam desconectadas do porquê, do para quê, aquela visão clara, cristalina, do porquê se realiza o que se realiza. Esmirna era uma igreja oprimida. E o ensino de Jesus é cristalino, nós vimos isso a semana passada, né? Perseguição, opressão, repressão e pobreza não significam reprovação da parte de Deus. Não significam falta de bênção da parte de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus fala, eu conheço a sua opressão, eu conheço as suas tribulações e a sua pobreza. A pobreza que advém da tribulação. Mas você é... Quem estava lá semana passada? Mas você é rica. O Senhor Jesus diz, você é atribulada, você é oprimida, você é reprimida, você sofre repressões de todo tipo, você vive na pobreza, na marginalidade social da realidade esmirna, mas eu quero dizer eu te vejo como uma igreja rica. E aí me vem uma pergunta, e eu quero só fazer a pergunta, é só uma provocação, porque é uma pergunta que eu tenho me feito. Se a carta à igreja de Esmirna fosse enviada por Jesus a um grupo de igrejas em São Paulo hoje, a CB Moema faria parte desse grupo de igrejas que receberia aquela carta? Uma pergunta. Perguntar não ofende, mas faz a gente pensar. Estaríamos naquele, conheço a sua tribulação, conheço a sua pobreza, mas você é rica. Fica firme. Vem mais pressão por aí. Mas aquele que for fiel até a morte vai ser recompensado com a coroa da vida. Estaríamos nessa lista seleta de igrejas que receberiam essa carta? O que vocês acham? Para a gente pensar. E Pérgamo?
entramos novamente naquele momento de uma igreja que vai ter um puxãozinho de orelha. Pérgamo é uma igreja leal, mas permissiva. Uma igreja que é leal a Cristo, mas estava tolerando, estava sendo permissiva com a heresia, com o erro, com o pecado dentro do seu contexto. Muito bem, como é que Jesus se identifica nessa carta? Como é que tudo começa? Vamos ler então, eu peço que você abra suas Bíblias, você abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer elementos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou eu virei subitamente até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Seguindo as estruturas que as cartas têm, nós precisamos, em primeiro lugar, entender quem é que está falando. Como é que Jesus se apresenta? A gente sabe, é o Senhor Jesus, mas como ele se apresenta e o que isso significa dentro dessa carta? Bom, o Senhor Jesus se apresenta como o juiz definitivo de toda a terra. O juiz dread não é páreo para Jesus. E agora ninguém entendeu a piada, a não ser os mais nerds. Alguém já ouviu falar do juiz dread aqui? É só o Guilherme. Um ou outro. É um personagem de HQ que é juiz, carrasco, executor. Não é tão estranho para a gente hoje em dia isso, né? Mas enfim. Ele, o Senhor Jesus, é o juiz definitivo. Olha como ele se apresenta, aquele que tem a espada de dois lados, e a palavra para a espada aqui é ronfaia, uma espada traça de lâmina de cerca de 80 centímetros, não. Mais ou menos isso aqui, com uma empunhadura muito bem articulada para que ela pudesse ser usada como arma de perfuração ou arma de corte. Para você ter uma ideia do poder dessa espada, o exército romano teve que fazer adaptações, melhorias nas armaduras, porque o índice de letalidade dessa espada era absurdo. Sempre foi absurdo. O mais interessante é que o Senhor Jesus fala que ela é uma espada de dois gumes. A espada, a ronfaia, ela normalmente tinha só um fio longo, extremamente afiado, talvez melhor do que uma katana, e uma ponta absolutamente perigosa. Não tinha jeito de você escapar daquilo fácil. Mas ele fala que é uma espada de dois gumes, ou seja, é uma letalidade duplicada aqui. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele é o juiz definitivo que aplicará juízo cabal e letal a toda a terra. Essa ideia de letalidade, precisão e letalidade, com propriedade. Apocalipse 2:12 aqui está ecoando aquilo que o Senhor Jesus, é mencionado sobre o Senhor Jesus ali, a espada que sai da sua boca, está ecoando Apocalipse 1:16, que também ecoa Isaías 11:4, onde é dito o seguinte: a terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Então, na verdade, não é que Jesus tem uma espada e que vai sair decepando os seus inimigos, mas é o sopro da sua boca, é a palavra da sua boca que simplesmente destrói os seus inimigos, que acaba com tudo. É uma palavra de autoridade, é a palavra final, é a palavra basta, chega, acabou. Fim. Essa autodescrição de Jesus, queridos, e é importante nós entendermos porque ele começa dessa forma, descreve a sua absoluta autoridade,
a sua absoluta precisão e prontidão para passar a história limpa, julgando e punindo o mal, punindo o erro e punindo os atores do mal e do erro. Quem são esses atores? Aqueles que permanecem ou permanecerão, aqueles que permanecerem, na verdade, obstinados na sua rebelião quando da volta de Jesus. Até a volta de Jesus há esperança para todo mundo. Não por acaso, a ideia de espada de dois gumes também é utilizada para simbolizar a precisão e correção com que a palavra de Deus entra, discerne e expõe o coração, emoções e motivações do ser humano a quem Deus pedirá contas. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Não vamos ler agora, infelizmente não temos tempo para isso. Mas você conhece o texto, porque a palavra de Deus é mais afiada do que dois gumes. E ela chega no âmago da questão e extrai do coração do homem toda a verdade. Por mais que o homem queira esconder, e o homem terá que prestar contas dessa verdade para Deus, da sua situação, da sua realidade. Gente, numa época em que tanta gente nutre um pavor insano e desnecessário a um reles juiz humano, e você sabe do que eu estou falando? Um juiz que é homem como eu, homem como você, mesmo que ele não se veja assim. Um homem que é pecador, vaidoso, iludido, fútil, obstinado, totalmente carente da graça de Deus como eu e você, mesmo que ele não se reconheça assim. E aqui, parênteses, permita a Deus que esse homem não faça parte da estatística trágica de Provérbios 29:1. Lembra que diz Provérbios 29:1? O homem que ao ser muitas vezes repreendido, endurece a servir, será destruído de repente sem que haja cura. Deus tem misericórdia da vida desse homem. Deus tem misericórdia da vida desse homem. Porque dentro da história, o fim dos tiranos é sempre trágico. Sempre. Eu temo por ele. Eu não o temo, mas eu temo por ele. Especialmente numa época dessas, em que tanta gente nutre esse medo insano por um reles juiz humano. O povo de Deus precisa se levantar e anunciar mais do que nunca a sua mais absoluta esperança no juiz de toda a terra, enquanto se esforça e se aplica no compromisso com Cristo, na reverência a Cristo e no bom testemunho de Cristo. Por que viver atemorizado? Há razão para isso? O ex caiu, meu Deus, a minha vida acabou. E daí? A tua Bíblia continua lá, leia a Bíblia. A tua Bíblia não foi confiscada, ela não foi cancelada, ainda. Em alguns lugares do mundo já foi. Tem uma Bíblia crime capital. Tem um livro desse em casa, abrir e falar publicamente. Aliás, vem aí a conferência missionária. Sabe qual é o assunto da conferência missionária? Qual é o assunto da conferência missionária? A igreja perseguida. A igreja sofredora. Temos coisas para aprender com a igreja sofredora? A gente acha que nós somos os abençoadores da igreja sofredora, né? Nós somos aqueles que sabem, coitadinhos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Sempre que eu entro em contato com gente que está vivendo debaixo de pressão, debaixo de muita pressão. Murad e eu tivemos um encontro com um projeto no Nordeste do país, uma igreja de Natal, acho que é Natal. Falando com uma igreja de periferia, provavelmente seria uma Esmirna. E um projeto que foi começado por um líder da igreja que viveu na rua, que foi envolvido com tráfico de droga, não foi tráfico, mas que foi viciado em drogas, foi adicto durante muito tempo, e depois de ser resgatado desse inferno de vida pelo Senhor Jesus, vida transformada, família transformada, ele começou a trazer pessoas viciadas para dentro de casa para cuidar delas. Uma época que tinha 16 morando na casa dele. Eu falei, esse sujeito entendeu o evangelho, eu preciso aprender com ele. Eu preciso aprender com ele.
terminamos a reunião falando sobre isso. Eu estou mais aprendendo aqui, eu estou me sentindo humilhado diante de vocês. Vocês estão aqui buscando apoio e, na verdade, antes de mais nada, como é que eu posso aprender com vocês? Bom, o fato é que não é uma boa ideia permanecer obstinado em relação a Jesus. O primeiro versículo ele nos aponta isso. O preço da obstinação sempre vai ser alto demais. Então aqui eu quero fazer um apelo para você que ainda não se rendeu a Jesus ou está meio que, não sei se eu vou, se eu não vou, minha vida está meio que em banho-maria com Deus, essas coisas. Creia em Deus. Creia em Deus, reconcilie-se com Deus, admita que você não é digno de Deus, mas que aceita o amor dele por você morrendo na cruz pelos seus pecados. Confesse que Jesus é Deus, que veio em carne, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te justificar de toda injustiça. Renda-se enquanto é tempo. Essa é a mensagem. Porque o juiz vem, e ele vem para fazer um juízo que é letal. É como alguém já falou no passado, Jesus veio como um cordeiro, mas volta como um leão. Na primeira vez, o cordeiro se apresenta. Na segunda, é o leão rugindo. Bom, mas como nas outras cartas, Jesus também afirma conhecer aquele grupo de cristãos. O juiz de toda a terra, o juiz definitivo de toda a terra, conhece Esmirna. E o que ele tem para dizer para a igreja? Em primeiro lugar, ele tem algo legal para dizer para a igreja. E a igreja é elogiada por manter-se fiel num ambiente espiritualmente hostil. E Jesus fala assim, eu conheço o lugar onde você vive. Ele qualifica o trono de Satanás. Fala, então quer dizer que o trono do inferno fica em Esmirna, André? Não, não é isso. By the way, a propósito, o inferno não foi inaugurado ainda, você sabe disso. Ele será inaugurado. Ok? Se você tiver dúvida sobre isso, depois venha falar comigo. Satanás não é o rei do inferno, ele vai ser o prisioneiro máximo do inferno. O inferno não foi inaugurado ainda. O Apocalipse vai falar sobre isso. Então não se trata aqui do trono, eventualmente, talvez tenha, assim, as questões de principados e potestades que Paulo menciona em Efésios capítulo 6, mas o que está acontecendo aqui, que você precisa ler, o que a gente precisa saber, aí entra a questão da história, é que a idolatria em Pérgamo era abundante. De novo, a questão da idolatria. Então, além dos cultos do imperador e da deusa Roma, que a gente já viu que existiam nas outras cidades, especialmente ali, Éfeso e também em Esmirna, havia templos e cultos olha a lista que legal. Atenas, a deusa da sabedoria, artes, guerra e inteligência, conhecida como Minerva pelos romanos. Dionísio, o deus do vinho, das festas, da alegria, do teatro, da baixaria, conhecido como Baco pelos romanos. Lembram da abertura das Olimpíadas? Aquele Smurf azul, não era um Smurf, era uma representação de Baco. Tá? Coitado dos Smurfs, levam a culpa, né? Asclépio, olha que nome lindo. Asclépio, deus da medicina, que para os romanos, ou que os romanos tratavam ou chamavam de Esculápio. Não melhorou muito, né? É um esculacho esse nome, fala a verdade. Se você leu Asterix, quem é fã de Asterix aqui? Vou dizer, está ficando difícil mesmo a minha vida. Asterix entre os helvéticos. Em algum momento lá tem a comoção em torno de um questor que foi envenenado e juntam-se os médicos romanos para tentar cuidar dele. Na verdade, estão querendo envenenar o cara de vez. E daqui a pouco, por Minerva, por isso, daqui a pouco, por Esculápio. Foi a primeira vez que eu vi por Esculápio. Quem é Esculápio? Fui ver, tinha 12 anos de idade. Raio, Esculápio? Que raio é isso? Deus da medicina. Olha só. Mas não parava aí. Na Acrópole de Pérgamo, o lugar mais alto da cidade, havia um altar enorme. A quem? A quem? A quem? Zeus, conhecido como Júpiter pelos romanos. E é possivelmente a esse altar que o Senhor Jesus se refere como sendo o trono de Satanás. Se você conhece a história de Zeus, você sabe que ele não é um cara legal. Matou papai, Cronos, não era um sujeito muito fiel no casamento, divindade que casa é um negócio complicado, né? Tinha filho para todos os lados, vivia em guerra, vivia em atrito com os irmãos. Quem eram os irmãos mesmo? A trinca de deuses principais ali do Olimpo? Zeus, Poseidon e Hades.
Os caras não se davam muito bem. Era uma família encardida, mas eram deuses. Então Zeus não era um cara legal. Nunca foi um cara legal. Mas o pessoal, assim, pagava pau para ele ali. Opa, Zeus é o cara, lugar mais alto da cidade. Então provavelmente é isso que Jesus se refere. Então Pérgamo era uma cidade espiritualmente muito opressiva em razão de toda aquela idolatria. É um retrato que nós brasileiros conseguimos capturar com certa facilidade, não é verdade? Você já foi para algum ambiente onde a idolatria é muito sincretismo religioso? Você sentiu ali aquela sensação de opressão mesmo, de o coração apertado? Eu já passei por isso várias vezes. É uma sensação, espiritual mesmo, quase que uma barreira espiritual ali. E os seguidores de Jesus residiam nesse contexto de confusão religiosa, violência, corrupção, tentações, imoralidades, e nem mesmo diante de um martírio de um servo fiel do Senhor Jesus chamado Antipas, a igreja havia se recusado a abrir mão da sua lealdade a Jesus naquele contexto bastante difícil. O elogio de Jesus é muito simples. Vocês não negociaram sua lealdade a mim em troca de uma vida mais fácil, em troca de favores, em troca de uma vida menos sofrida, em troca de não serem perseguidos. Queridos, em muitos aspectos, a CD Moema já lida com as lutas de um ambiente espiritualmente hostil, um ambiente árido, espiritualmente árido. Nós. O nosso bairro é um local onde o pós-cristianismo já é uma realidade. Nós que transitamos todos os dias ali, sabemos disso. É difícil você iniciar um diálogo a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e quando a pessoa está aberta à espiritualidade, é esse caldo todo misturado, todo confuso, que as pessoas têm por aí. O nosso entorno já é caracterizado por traços de mentalidade anticristã, mentalidade existencialista e, sobretudo, hedonista. Aqui, falando de uma maneira bastante cuidadosa, a maior quantidade de casas adultas, e eu vou ficar nessa definição, você entendeu o que eu estou falando? De entretenimento adulto, de São Paulo, ficam em Moema. Por que você acha que isso está acontecendo? A quantidade de profissionais do entretenimento adulto que está ali no nosso entorno, ali, epicentro, hub, coloca um raio de 1 quilômetro, nem isso, meio quilômetro, moram por ali. E aí? Estamos lá ou não estamos? Meu sonho é ver esse pessoal resgatado para Jesus. Já pensou que legal? Daí imagine um Antipas e um mártir entre nós. Agora imagine. A gente vive nesse contexto, de repente alguém é martirizado no nosso meio. Imagine um mártir entre nós. Qual seria a nossa reação? Nós permaneceríamos leais ao juiz de toda a terra, permanecendo e servindo no contexto onde ele nos colocou, ou nós dispersaríamos buscando paragens menos agradáveis, ou menos agressivas, mais agradáveis, menos agressivas? Sabe aquela história? Dependendo de quem ganhar as eleições de São Paulo, eu vazo daqui. Ok. Perceba, as pessoas têm essa mania de criar o quê? Os seus idílios, as suas fantasias, os seus refúgios imaginários. E mesmo quando o refúgio é físico, você cria uma idealização ali. Aquela história de criar um lugar, um ambiente totalmente protegido, onde nenhum mal vai te atingir. Enquanto o juiz de toda a terra não entrar e não resolver, e não matar o problema, e não punir o mal, e não fizer tudo novo, queridos, ninguém consegue fugir dos problemas o tempo todo. Conseguimos evitar algumas coisas, mas não dá para evitar tudo. É uma ilusão achar que fazendo um bunker de 100 milhões de dólares, você vai estar protegido da hecatombe nuclear. Se você comprar um carro blindado, você pode minimizar algumas coisas. Como disse um amigo meu, eu falei, cara, se realmente vier uma hecatombe para esse mundo, eu quero que acabe logo. Eu não quero ficar sobrevivendo para lutar contra os zumbis do apocalipse.
Eu falei, faz sentido. Você percebe? Essas lógicas, eu quero sobreviver. Mas peraí, o que você está fazendo para sobreviver? E o que significa sobreviver? Não é mais fácil confiar em Deus e no projeto de Deus para a humanidade? Poxa, para com essa loucura. Qual tem sido a minha oração nesse sentido? A minha oração é por mim, é pela igreja, por nós. Que todos nós aqui, que essa igreja, que todos nós, que a igreja do Senhor Jesus de uma maneira geral, no mundo, no Brasil, mas especialmente a CB Moema, nossas famílias, que nós sejamos contados entre os fiéis da nossa época. Essa é a minha oração. Eu não sei o quanto isso vai custar para nós, permanecermos fiéis. Eu não sei o quanto isso vai custar. Mas é bom saber, é sempre bom saber o quanto isso pode custar e nos prepararmos para isso. Eu não sei se vai custar, mas é bom saber que pode custar. E a gente ficar atento a isso e nos prepararmos para isso. Mas não é só elogio. Há uma vírgula aqui, eu preciso correr aqui agora. A igreja é repreendida por Jesus por tolerar hereges, expõe essas duas armadilhas. E você tem basicamente dois grupos ali que estão atrapalhando a vida da igreja sem que a igreja tome uma providência. A turma da doutrina de Balaão e a turma dos nicolaítas. E o Senhor Jesus fala, você está tolerando a presença, veja bem, ele está falando de gente que está dentro da igreja e que está ensinando e praticando, ensinando falsas doutrinas, pervertendo o evangelho, corrompendo o evangelho, vivendo isso dentro da igreja, e a igreja não se posiciona, a igreja não se manifesta, tudo em nome do amor. Eita, cuidado com isso, tá? A doutrina de Balaão, a gente já viu um pouquinho lá na série em Judas, aquela série Chamados a Resistir, foi isso? É isso mesmo? Chamados a Resistir? Chamados a Resistir. Acho que na primeira mensagem nós falamos um pouquinho sobre o ministério de Balaão. Quem foi Balaão? Você pode ler a história dele lá em Números, capítulos 22 a 25. Balaão era um pseudo-profeta que tentou cavar a ira de Deus contra o povo de Deus por dinheiro. E ele vendia os seus serviços de manipulação da divindade a quem pagasse. E ele é contratado por Balaque, rei de Moabe. Moabe é um povo aparentado de Israel. Balaque e Moabe olham para Israel e falam, esse povo é numeroso, esses caras vão vir para cima, não vai dar certo, a gente vai ficar numa situação ruim. Vamos contratar um profeta que manipule o Deus de Israel contra eles. Que ideia sensacional! E Balaque embarca nessa. Opa, tá bom, a grana é boa, por que não, né? Por que não? Mas é aquela história, você vai se meter com Deus verdadeiro, a coisa não sai exatamente do jeito que você quer, porque ninguém manipula o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Tanto que Balaão é advertido pelo Senhor, ali no capítulo 22 de Números, no versículo 32, o Senhor aparece para ele, para dar fala, escuta aqui, qual é a tua? Faz até uma mula falar, para que Balaão pare e fale, opa, impede o caminho de Balaão. E ele fala assim, o Senhor Jesus, o Senhor, um anjo do Senhor, muito provavelmente uma teofania, uma cristofania ali, o Senhor fala para ele, eu vim para impedir sua passagem, você insiste em seguir por um caminho que me desagrada, porque você quer trazer mal ao meu povo, eu vou impedir você. E todo aquele projeto é frustrado, mas os efeitos colaterais daquele projeto acabam sendo nocivos, porque Balaque vai por outro caminho. Ele não consegue invocar a fúria do Deus de Israel contra Israel. O que ele faz? Ele busca uma associação com o povo e daqui a pouco o povo de Israel começa a praticar as imoralidades idolátricas e sexuais do povo de Moabe. O povo é corrompido. Balaão tem um papel nessa história aí. Por isso que o Senhor Jesus menciona, é gente que entrou para perverter a verdade, é gente que entrou para trazer fermento, para desconectar as pessoas da realidade, para desconectar as pessoas de fato do Evangelho, para atrapalharem o andamento da obra. Essas pessoas não podem ficar no seu meio. Eu sei, não é simpático isso. A melhor forma é o quê? Reconcilie-se com o Senhor e ande nos caminhos de Jesus. E vamos andar todo mundo junto. Mas não quer andar nos caminhos que Deus está propondo? Aparte-se de mim. E se eu for essa pessoa, que vocês se apartem de mim.
Depois que tem um presbitério nessa igreja. O dia que eu começar a falar alguma besteira aqui, eles são os primeiros a se levantar e jogar uma sapatada em mim. Falar, opa, acorda, o que está acontecendo, amigão? Aqui não. A primeira linha de defesa da igreja contra o pastor é o presbitério. Isso se o pastor for um tranqueira, um canalha, um mau caráter. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Eu quero dizer que vocês estão sendo bem protegidos. O presbitério não são os meus parças. Não é a máfia. É uma liderança espiritual que se preocupa com a igreja, que se preocupa comigo como pastor, se preocupa com o meu coração, se preocupa com o seu coração e busca sempre estar antenado no que está acontecendo. Não posso chegar aqui e falar o que eu quero, simplesmente. Não tenho essa autoridade. E com os nicolaítas era a mesma coisa. A gente já falou um pouquinho dos nicolaítas na segunda mensagem dessa série em Apocalipse. É uma seita que, ao que tudo indica, praticava um mix ali de ritos pagãos, imoralidade sexual, culto cristão. E é interessante porque se a igreja em Éfeso foi elogiada por Jesus por rejeitar as práticas daquela turma, nada mais coerente do que o Jesus dar presta atenção em Pérgamo por tolerar essa mesma turma, essa mesma presença tóxica dentro da igreja. Por quê? Porque a presença tóxica dentro da igreja implica no ensino tóxico. O ensino tóxico conduz ao erro e erro a pecado. As pessoas se desviam. Eu não quero dar exemplos aqui. Mas se você simplesmente der uma olhada num fuxico gospel da vida, você sabe do que eu estou falando. Site de fofoca gospel é demais, né? O mundo evangélico realmente é complicado. Mas você vai ver de tudo, de tudo. Você vai ver de tudo. E nisso reside a crítica de Jesus a Pérgamo. Eles estavam abrigando gente tóxica que seguia por caminhos que desagradavam ao Senhor, e com isso eles se expunham a muitas armadilhas desnecessariamente. Pérgamo estava tolerando lobos dentro do aprisco sem fazer nada. E não é que eles não viam os lobos. Bicho mansinho, nhaque. Não é mansinho. Eu sei que os lobos levam uma fama de mal, né? Mas a gente tem que entender aqui a inimizade natural, porque lobo vê ovelha como o quê? Como presa. Vocês estão abrigando no seu contexto devoradores de pessoas. Dá um jeito a esses caras. Você quer ver onde o ensino tóxico aparece com frequência dentro da igreja? Só para citar um exemplo aqui, sempre mais generalista aqui. Na conjugação das doutrinas de Deus, homem, pecado, Cristo e salvação. Eita! Na conjugação dessas doutrinas. Você já ouviu alguma coisa do tipo, meu Deus é um Deus de amor? Já ouviu isso? Eu cansei de ouvir isso. Já ouviu? O amor de Deus é incondicional. A gente já falou sobre isso. Deus aceita você como você é. Vem a Ele. Tem problemas aí? Um montão de problemas. Paulo fala de fato, em uma das cartas dele, à igreja de Corinto, que Deus é um Deus de amor e de paz. Mas quando alguém fala isso, eu sempre dou um passo para trás, com todo respeito, e me pergunto, o que você quer dizer com isso que você está dizendo? Qual é o parâmetro? Primeira pergunta, qual é o parâmetro para definir o amor de Deus? Parâmetro para definir o amor de Deus. Outra pergunta, o amor de Deus é incondicional mesmo? Primeira mensagem lá de Convocados a Resistirem Judas, a gente falou sobre isso. Deus nos aceita como somos? O que você pretende afirmar com isso? Deus aceita você como você é. O que você pretende afirmar com isso? Bom, vamos lembrar o que a Bíblia diz sobre Deus e essa questão do amor. Primeiro, Deus é amor. Isso é um fato bíblico. Está lá, 1 João capítulo 4, versículo 8 e também versículo 16. E a gente precisa entender o que isso significa. O amor de Deus é definido pelo seu próprio ser. O amor de Deus é do tamanho dele. É fit to him. Tailor-made. Nem tailor-made. O amor de Deus é expressado pelo ser de Deus, do tamanho dele.
E o ser de Deus, por sinal, é santo. O seu amor é santo. A palavra de Deus também nos afirma lá em João 3,16, um texto que todo mundo conhece, que o amor de Deus é dadivoso, é gracioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, tão imensa, do tamanho dele, do tamanho do ser dele, que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, e aí você completa. Tem condição aí? Tem. O amor de Deus é definido pelo seu próprio ser, o amor de Deus é dadivoso, é gracioso, mas é também um amor condicional. E a gente poderia ver isso lá em João 3,36. Mesmo capítulo de João 3,16. Deixa eu ler aqui para vocês rapidamente, para que não haja nenhuma dúvida sobre o que nós estamos falando aqui. João 3,36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. É uma frase condicional. Quem crê, tem. Quem não crê, não tem. Mas não está falando que quem não crê, não tem. Interpretação básica de texto. Quem crê tem a vida eterna. Olha aqui. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É isso que as pessoas não entendem. A ira de Deus, não é que a ira de Deus virá, a ira de Deus já está colocada, ela só não foi executada. E é por isso que nós precisamos nos importar com as pessoas que ainda não são redimidas. Percebe? As pessoas, a ira de Deus já está colocada, ela não está executada. Então, essa história de pregar o Evangelho diz respeito a resgatar a gente que está debaixo de uma situação de ira. É crucial isso. A gente talvez precise fazer alguns ajustes nas nossas falas, ou levar as pessoas a considerarem os ajustes aqui. Meu Deus é um Deus de amor. Deus é amor. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é generoso, é dadivoso. Deus aceita como você é? Não. Deus aceita você como você está. Porque Ele quer promover transformações na nossa vida. Sempre. Sempre. E Ele continua promovendo, nos transformando de glória em glória, a imagem do Filho, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E isso vai acontecer um dia. Já falei isso para vocês aqui. Eu não vejo a hora de ver um André finalizado. Falei, ficou legal, hein? Ficou joinha. E o que é mais legal é perceber que Deus já nos vê prontos em Cristo. Que amor é esse? Que graça é essa? Mas veja só como isso é complicado. Como a heresia acontece. As palavras aqui, eu acho muito interessante que as palavras aqui, quase centenárias, do Helmut Richard Niebuhr, um estudioso da ética e também teólogo, ele descreve muito bem a mentalidade que se estabeleceu em torno do Evangelho nos dias atuais. Um Deus sem ira, que conduziu o homem sem pecado para um reino sem julgamento, pela ministração de um Cristo sem cruz. É esse o Evangelho que todo mundo quer ouvir. É esse o Evangelho que todo mundo tolera por aí. Ele é muito simpático, ele é amiguinho, ele é legal. Todo mundo quer saber de um Deus que não se ira, que conduz homens que não têm pecado e, portanto, não precisam tratar de nada, para um reino que não vai ter julgamento, pela ministração de um Cristo sem cruz. A pergunta é, então, por que Deus teve que encarnar e teve que morrer numa cruz? E é aí que se começa a negar o fato. E muitos já têm negado. Muita gente dentro de igreja, muita gente com nome estrelado, já tem defendido isso. Hereges, malditos, porque estão desencaminhando o povo de Deus. E da mesma forma que fez em Éfeso, ou com que fez, da mesma maneira que ele agiu com Éfeso, Jesus oferece a Pérgamo a oportunidade de voltar e corrigir o caminho. Arrependa-se do quê? Da sua omissão. Pérgamo, seu problema de omissão é complicado, você precisa mudar. Tudo começa com arrependimento. Arrependimento da omissão. Um arrependimento que implicaria numa tomada clara de posição, numa confrontação e na remoção dos hereges do centro da igreja à luz do que as Escrituras nos ensinam. Não é violência, tá? Não é tiro, pancadaria e bomba.
Bíblia aberta. Amigão, senta aí. Vamos aí. Tenho visto você falar sobre determinadas coisas. Vamos abrir as Escrituras e vamos entender o que a palavra de Deus diz. Você acredita que a palavra de Deus é inerrante, é infalível? Começamos a estudar os caçadores dos oráculos divinos hoje. Começamos com justamente o que é esse livro, o que significa, por que você confia na Bíblia? O que a palavra de Deus está falando sobre? Quais são as informações que nós temos aqui? É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, para poder confrontar, e aí sim em amor. E o que é confrontar em amor? É ser elegante, é buscar, num primeiro momento, trazer essa pessoa para a verdade, ajudá-la a perceber o engano, reconciliar-se com Deus, arrepender-se dos seus erros e aprumar a sua vida. Eu não quero simplesmente confrontar alguém para dizer, você não serve, vai embora da igreja. Não funciona assim. Esse é o recurso último. Mas, eventualmente, alguém que está fazendo mal, que está trazendo fermento, está sendo instrumento do inimigo no nosso meio, essa pessoa tem que ser confrontada. Em última análise, ela fala, aqui não é seu lugar, por favor, retire-se. Você não está trazendo luz para cá. Você não está contribuindo com a saúde espiritual do povo. Você está, em última análise, ofendendo ao próprio Senhor Jesus. Negando aquilo que Ele faz, negando aquilo que Ele é. E, sobretudo, contaminando a visão do que significa levar uma vida santa. Porque, invariavelmente, as heresias focam na questão da falta de santidade na vida. Você pode levar a vida do seu jeito, você pode viver da maneira como você bem entender, porque Deus te ama, não se preocupa não, a graça de Deus te basta. Amigão, não é assim que funciona. A graça de Deus te basta sim, mas a ideia de ser um receptáculo da graça significa que essa graça me transforma, ela me reorganiza os afetos. Eu quero viver cada vez mais obediente para Deus. Não vou acertar sempre, mas eu vou buscar. A meta está lá, eu não vou desistir. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um cidadão melhor. Eu quero ser um pai melhor. Mãe melhor. Filho melhor. Mas não para ser salvo, não para receber uma estrelinha de Jesus dizendo, bom menino, você vai para o céu. Mas como expressão de uma salvação que eu já tenho. De um resgate que eu já vivo. De uma condição que já está em mim. E que Deus quer que toda a realidade conheça. Percebe como esse negócio é grande? Note a advertência do Senhor Jesus no texto. Se você está aí com a sua Bíblia aberta. Ele fala aqui, versículo 16 aqui. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. E aí você fala, ui, o que é isso? A advertência do Senhor Jesus é muito clara. Se essa omissão da igreja persistisse, Ele mesmo traria disciplina sobre a igreja para eliminar o problema. E eu não sei se você já testemunhou situações assim, mas eu já. E quando é Deus quem traz a disciplina, a igreja sofre. Sofre desnecessariamente. Quando os homens de Deus se omitem no cuidado com o povo de Deus e Deus age, a igreja sofre. E a igreja não precisa sofrer por omissão. Ela pode sofrer por outras coisas, mas sofrer por omissão é terrível. Nós temos buscado discernir cada vez mais. Você não pode cobrar aquilo que não foi ensinado, mas uma vez que tenha sido ensinado, isso deve e será cobrado. Quero deixar bem claro isso para vocês. Uma vez que foi ensinado, será cobrado. Cobrado não no sentido de ser um religioso, um fariseu, mas, engaje-se. Porque a vida com Jesus é para valer. Não é uma fantasia. Não é uma ida para Disney no final do ano. É uma vida que vai custar alguma coisa para você. Ainda que não custe tudo o que custou os crentes de Pérgamo. Escolham se vai ser, basicamente Jesus está falando aqui, escolham se vai ser com verdadeiro amor ou se vai ser com a mais profunda dor. Mas façam. Essa responsabilidade é vossa. Se vocês não fizerem, eu vou ter que entrar em cena. E por fim a promessa. Aos vitoriosos,
a promessa de alimento divino e presente especial com nova identidade. Quem são os vitoriosos? Aqueles que já creem em Jesus. Esses são os vitoriosos. Então essa promessa é para quem já crê, para quem já foi chamado. Você que participou da ceia hoje e celebrou a vitória de Jesus na cruz pela sua vida, você já é esse vitorioso, porque você partilha da vitória dele. Não é vitória sua, é a vitória dele. É aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. E o que é prometido aqui, só para a gente já caminhar para o final, é muito bonito. O Senhor Jesus fala, eu darei o maná escondido. Você fala, o que Jesus está falando aqui? E muito provavelmente o Senhor Jesus está falando dele mesmo, como o único capaz de prover saciedade definitiva a todos os seus remidos por toda a eternidade. É um eco aqui, talvez, de João, capítulo 6, versículos 32 e 35, quando o Senhor Jesus diz, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, o maná, lembram-se? É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí os discípulos falaram, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E aí talvez você esteja perguntando, e o que significa essa pedra branca com o nome? Pedrinha branca com o nome. Alguns estudiosos defendem que a pedra branca com o nome, prometida por Jesus, ela alude, é uma ilustração que Jesus usa, que fica muito evidente para o pessoal de Pérgamo, porque é sustentado que os tickets do teatro de Pérgamo eram pedrinhas. E você entrava, você tinha o seu ingresso para entrar no show, no teatro, mediante a apresentação daquela pedra. Os caras, legal, é para ingressar no show, para ingressar nessa realidade que está sendo assim. Diz respeito a essa ideia ou essa realidade da nova identidade que Deus está formando nos cristãos e que vai ser finalizada com a volta de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero terminar com isso aqui, essa ideia da pedrinha branca com o seu nome que só ele conhece. Quem recebeu a pedrinha que conhece esse nome. É que a pedra branca, com o nome que somente aquele que a recebe conhece, é ingresso pessoal e intransferível. Disponível a todo aquele que crê em Jesus. Mas é algo individual. A fé do teu pai não salva você. A fé da tua mãe não salva você. A fé da tua esposa não salva você, marido, e a fé do marido não salva você, esposa. A fé do filho não salva você, pai, não salva você, mãe. A fé do tio, da tia, do avô, da avó não salva você. A pedrinha branca que você pode receber é pessoal e intransferível. É o nome que Cristo dá ali para você. É a nova identidade que Ele quer te dar. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. A pergunta é, você já fez isso? Você está em paz com Deus? Se o Senhor Jesus voltasse agora, se o seu coração parasse de bater agora, lembra da musiquinha? Para onde você vai? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo desafio da carta à igreja de Esmirna. Tanto aprender. Peço ao Senhor que o Senhor nos conceda a graça de sermos contados entre os fiéis no nosso tempo. Mas não só isso, que sejamos também uma igreja operante, uma igreja vibrante, uma igreja que não tolera o erro, não tolera o fermento, que é habilitada pelo Senhor, na verdade, a confrontar em amor, mas sempre balizada pela verdade que são as Escrituras. Nos ajude a termos coragem para isso, a nos prepararmos para isso, para a honra e glória do Teu santo nome, nos ajudando a viver nesses dias que são estranhos, que são difíceis, mas absolutamente carentes da Tua graça e misericórdia. Que sejamos Teus instrumentos para esse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.